Bom dia, meus queridos amigos. Espero que todos tenham tido um Natal de muito amor, com a presença do Cristo em família, nos corações, e que possamos, caminhando para o encerramento deste ano, com muita gratidão por tudo que recebemos, mesmo aqueles que passaram por dores diferentes, por perdas, mas saibamos agradecer pelo cumprimento da lei e por ter nos sustentado, a fim de que todos nós venhamos a aproveitar o máximo a nossa reencarnação. Desejo a todos muita paz, muita harmonia e que as vibrações de Natal ainda perdurem no íntimo do nosso ser. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 e vamos falar sobre a instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Embaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Querido Senhor, eis-nos aqui com o coração repleto de alegria pelas dádivas recebidas e que estas dádivas possam serem compreendidas e estendidas a todos nós. Hoje estamos falando sobre a afabilidade e a doçura, pedindo ao Senhor que estes sentimentos possam ser compreendidos para que nos tornemos mais afáveis, mais doces, mais cristãos verdadeiros. Senhor, fortaleça-nos a cada dia, para que nosso pensamento não afaste do seu Evangelho. Tende compaixão de todos aqueles que estão em dor, em sofrimento, e muitas vezes por não compreender a força das leis divinas. Jesus, que a sua bondade, a sua misericórdia visite os nossos corações.
fortalecendo-nos para o bom combate que ainda temos a vivenciar. Dai-nos a serenidade, a confiança, a certeza do amparo amigo. E é com esse propósito divino que queremos caminhar seguros, certos e confiantes, que jamais o Senhor nos abandonará e que Deus, na sua infinita bondade, possa trazer aos nossos corações a alegria de viver e a paz como instrumento de nossa felicidade. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amado Mestre, é com muita alegria que nós vamos falar da afabilidade, da doçura, que é uma instrução dos Espíritos, mas agradecendo muito pela lei de progresso, porque esta mensagem ela nos é dada por Lázaro, aquele Lázaro que sucumbiu e que Jesus o retira do túmulo daquela gruta onde ele se encontrava, e lá ele restitui a oportunidade consciencial do espírito para que ele pudesse compreender um novo caminho a seguir. E é ele que volta agora, trazendo para nós essa mensagem, regenerando o seu espírito, modificado. E é isso que desejamos, que todos nós possamos passar pelo crivo da razão, multiplicando o interesse para que esses estímulos divinos que o Evangelho nos proporciona venha a nos felicitar com um novo olhar. É preciso que a gente entenda o que seja afabilidade. E assim, com toda esta orientação que os Espíritos têm nos trazido, nós dizemos que antes de sermos afáveis ou compreendermos a afabilidade, cabe-nos desenvolver dentro de nós a benevolência. E o Evangelho nos mostra que devemos ser benevolentes com o nosso próximo, indulgentes, severos conosco mesmo. Então, a benevolência, ela vai nos sensibilizar para que a gente possa contribuir com o bem-estar do outro. E a doçura, ela é o resultado dessa afabilidade. Então, nós vamos ver que todas as vezes que nós auxiliamos o próximo, nós teremos uma, uma reciprocidade fecunda que nos sustentará sempre na amizade, na gratidão. E todas as vezes que nós purificamos uma fonte poluída, nós vamos ver que ela nos oferece uma água potável. E que fonte é esta que nos oferece a água potável? A fonte da vida, a fonte do saber. Jesus ofereceu à mulher samaritana a água potável, a água que matou a sede para o resto da vida, a água divina, que é o esclarecimento. Nós precisamos estarmos prontos, sempre prontos, para auxiliar, a esculpir, a modelar os nossos pensamentos para que o nosso perispírito se transforme num vaso luminoso. É preciso que a gente aprenda a semear para que a verdade caia nos solos, mesmo aqueles que são frágeis, mas que no futuro
Amparados pela luz do Evangelho, estes irmãos terão uma colheita feliz no amanhã. Isto que é afabilidade. É quando nós nos colocamos à disposição do nosso próximo. Quando nós enfrentamos as nossas dores. Porque quando nós aproveitamos o momento de dor, quando ela é bem aproveitada, ela é um grande instrumento para todos nós. Ela é um instrumento divino que burila, que nos aproxima mais de Deus e que vai nos trazer cada vez mais os recursos celestiais para que nós possamos vencer as dores que no passado foram criadas por nós mesmos. Se nós hoje aspiramos ou desejamos realizar a vitória do nosso esforço, da nossa abnegação, da nossa benevolência, multiplicando os talentos que Deus nos deu, nós vamos perceber que no campo da nossa vida, nesse campo fecundo, jamais nós esqueceremos dos irmãos que estenderam as mãos e que nos tornaram tão simpáticos, ou que nós também nos tornamos simpáticos a eles. São essas trocas que a afabilidade nos pede. Então, nós temos o compromisso de ajudar a todos, buscar entender tudo o que acontece e respeitando cada pessoa, cada momento, cada situação. Porque quando nós procuramos agir dessa forma, nós vamos perceber que o tempo é um grande aliado do espírito, porque o tempo, ele é, sem dúvida, um talento. Quando eu aproveito, quando eu vou dar expansão a ele, e nós vamos ver que quando isso acontecer, quando todos entenderem e todos respeitarem, nós vamos perceber que esses encontros que nós temos com tantos amigos, com tantos espíritos, será sempre um campo fecundo de amparo, de compreensão, para que nós possamos erguer os nossos olhos, acordar para a verdade e agradecer uma certa leveza, a grandeza da vida maior, que contempla sempre um olhar para todos nós. Foi o que nós aprendemos da lição de, de Lázaro. E é por isso que nós temos que ver que esse espírito, na sua gratidão, retorna ao Evangelho para nos ensinar que o exercício da afabilidade e da doçura atrairá sempre a nosso favor ou a favor daquele que faz as correntes da simpatia. E essa simpatia desses irmãos que vão compadecer. E nós também compadecemos com todos. E procuramos, acima de tudo, mantermos a boa vontade e a sinceridade no coração. E nós vamos ver então que quando o Evangelho nos diz: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastes, mas que mordem a melhor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Estes ainda não descobriram o valor da benevolência, o valor da afabilidade. São os hipócritas, são as hipocrisias que nós todo dia encontramos. São aqueles que ainda estão mergulhados no clima do escândalo. São aqueles que ainda vivem
no ambiente das injúrias, da maledicência, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso exterior, que parece tão benigno, não pode mais ser incompatível com o amor que o Evangelho tem nos ensinado. E muitas vezes nós gostaríamos de dizer isto, que junto de nós, ou no nosso grupo de convivência, até mesmo de relacionamento, nós temos pessoas que são extremamente afáveis, usam até da meiguice, de uma aparência que nós ficamos encantados. Isto lá fora, lá na sociedade que vivemos, mas são tiranos dentro do lar. Não valoriza o esforço de cada membro da família. E nós vamos ver que esses espíritos carregam dentro de si o peso do orgulho. E muitas vezes eles vivem com o coração livre de qualquer constrangimento, porque não aprenderam a amar. E não impõem a si mesmo esforço para fazer as suas mudanças. Por isso, meus irmãos, Lázaro coloca nessa mensagem: aqui mando e sou obedecido. Tomemos cuidado, meus irmãos. Ninguém manda no outro. Quando Sara pede a Jesus para que os filhos, ele não pede, ela manda a Jesus colocar seus filhos à direita e à esquerda. Jesus diz a ela: Sara, será que eles são capazes de sorver o meu cálice? Porque cada um de nós temos um compromisso a cumprir e a realizar. Então não basta que a gente fale do Evangelho sem modificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso autoritarismo. E aí nós vamos ver que quando Lázaro diz: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Às vezes obedecemos, porque às vezes é um chefe, às vezes é um pai severo, às vezes é um irmão irritado, mas criamos também outras vibrações de raiva, de mágoa, de indiferença, e quebra, trinca o cálice que juntos viemos vivenciar. Portanto, não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só a hipocrisia. Então, a afabilidade e a doçura é um sentimento tão valoroso, porque eles vivem na estrutura mental e ilumina o coração, o vaso do coração, sem o olhar ou a importância das aparências. Analise, meus irmãos, essa lição do Evangelho, para que a gente não caia no verniz das aparências e nem nas capas que muitas vezes ainda vestimos, porque Deus nos conhece. Os Espíritos sabem quem somos. Ninguém pode esconder de Deus aquilo que verdadeiramente é. Portanto, nós precisamos entender que a afabilidade é para todos nós esse momento em que nós vamos reconhecer a importância que cada um temos na vida do outro. Nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade do Evangelho, pedindo ao Mestre que nos envolva com as suas vibrações, para que o passe seja para todos nós um movimento do influxo divino
trazendo a serenidade, a afabilidade, e que possamos envolver nossos pensamentos junto à espiritualidade para que eles possam penetrar na nossa intimidade mental, trazendo os recursos valiosos que o mundo espiritual tem a nos oferecer na forma de fluidos e de novas energias. Obrigado, Jesus, pelas vibrações que nos chegam com tanto amor, muitas vezes serenando as nossas dificuldades, e pedimos pela fluidificação das águas. Mestre de amor e bondade, quizá os nossos olhos pudessem ver a grandeza destes momentos em nossa vida, a comunhão que temos diariamente com esses espíritos amigos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para que nós possamos aprender a te servir, saindo do nosso conforto para buscarmos a necessidade de compartilhar com os nossos irmãos em dor. Deixo aqui nos corações de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, e que a doce e inefável paz de Jesus nos sustente hoje e sempre. Que assim seja.